Olá, estamos aqui para dar continuidade àquela série de vídeos que eu prometi para você, falando a respeito de como superar a perda de uma pessoa, de alguém que se ama muito, tá? E hoje, dia 2 de julho de 2021, completa 8 meses que eu perdi a minha esposa, a Tereza, uma mulher que eu vivi com ela durante 32 anos. Foram 32 anos. Nós nos casamos em 20 de agosto de 1988. Nos casamos em Jacarepaguá e no Rio de Janeiro. Então, e ela viveu até 2020, dia 2 de novembro de 2020. E foram 32 anos aonde eu convivi com ela, uma pessoa extremamente feliz, uma pessoa alegre, sempre com um sorriso nos lábios, no rosto, uma pessoa muito meiga, carinhosa, uma pessoa que me ensinou principalmente a perdoar. Ela tinha esse coração pronto sempre a perdoar. E eu tive o perdão dela, tá? Eu tive o perdão dela. E o perdão dela foi um perdão que realmente ela nunca me jogou na cara o fato de me ter perdoado. Ela nunca mais tocou no assunto, nunca mais se lembrou. Pessoa muito especial na minha vida. E eu estou falando a respeito desse assunto porque, primeiro, porque uma pessoa me pediu orientação a respeito disso. Porque essa pessoa, ela teve também o seu marido foi assassinado a facadas, e ela então se revoltou contra Deus, ela ficou muito magoada, muito triste, e ela então me perguntou o que eu fiz e o que eu tenho feito para superar isso, para vencer isso. Então eu respondi para ela, porém eu pensei assim, bom, se ela está passando por essa situação, existem outras pessoas que podem também estar passando por essa situação, até porque a morte, embora ela seja cercada de mistérios, é uma realidade. E todos, né, um dia irão enfrentar isso. Ou já enfrentaram isso, perder alguém que se ama. Então, no vídeo anterior, eu não sei quantos vídeos eu vou fazer a respeito disso, e não quero aqui dizer que a minha experiência é igual à sua, ou que você deve seguir os mesmos passos que eu segui, até porque as pessoas elas são diferentes, as pessoas elas reagem diferente, e eu quero dizer para você que eu senti muito, tá? E no decorrer dos vídeos eu vou falar sobre isso. Eu ainda não entrei nessa parte do luto, ainda fizemos apenas um vídeo, quando eu falei a respeito do primeiro impacto, que foi não acreditar naquela cena que eu estava vendo. Eu não acreditei naquilo que eu estava vendo, porque foi uma cena realmente muito chocante para mim, muito chocante. E o que aconteceu depois desse primeiro impacto de não acreditar? O segundo passo foi tentar entender o que estava acontecendo. Entender o que havia acontecido, porque quando eu chego em casa, eu tento abrir a porta, normalmente, como eu sempre fazia, porque eu viro a chave, porém a porta não abre. A porta não abre. E
e eu tento empurrar a porta e a porta não abre. Tinha alguma coisa atrás da porta. E aí eu faço um esforço, né? Eu chamo, ninguém atende, faço um esforço com o ombro e abro uma pontinha assim, uma gretazinha, e eu já vejo assim sangue no chão. Então eu já fiquei desesperado, já bateu assim um desespero e eu empurrei com toda a força. Então eu vi a cena, né, da Tereza e vi que atrás da porta tinha a geladeira, né, o refrigerador estava atrás da porta e tinham dois roupeiros, dois guarda-roupas pequenos, aqueles de 3 portas, até de compensado, aquela madeira compensado, mas fazia muito peso. E eu começo então a gritar pelo Lucas, porque eu não sabia aonde ele estava. A nossa, a cadelinha, a cachorra, a Belinha, latindo, lá dentro do quarto, o quarto onde eu dormia com a Tereza. Então, veio o desespero também, esse desespero. Lembra que no vídeo de ontem eu falava a respeito de várias situações, quando se perde um familiar, por exemplo, que é um avô, que é um pai. Então, parece que a natureza, né, humana já está mais preparada para isso, porque é o curso natural, embora, digo, haja um grande sofrimento. Mas quando você passa por uma tragédia, uma situação dessa, é realmente algo desesperador. Porque eu fico desesperado, vou lá, vejo ela caída e tento, de alguma forma, ela estava coberta, né, com a coberta que nós nos cobrimos, ela estava coberta e eu tiro assim e vejo ela, né, já com o olho assim aberto, e tento botar a mão nela, chamando ela e ela não reage. Então rapidamente eu corro para fora novamente, gritando, olha, por favor, me ajude, me ajude, me ajude. E não tinham pessoas ali, na hora, vinha chegando depois uma senhora, aí conseguimos ligar para emergência. E procurando o Lucas e tentando entender, esse foi um segundo passo, né, que eu posso dizer para vocês, tentando entender o que estava acontecendo ali. Porque eu pensava, bom, será que alguém entrou e fez isso? Será que o Lucas também está em algum lugar caído? Também fizeram algum mal para ele? Aonde ele está? O que aconteceu? Enfim, eu tentando entender o que estava acontecendo. E a nossa mente, ela vai pensando em muitas coisas, muitas coisas. Não é só a sua mente que pensa muitas coisas, a minha também. Veja, meu irmão e minha irmã, ou amigos que estão assistindo, amigas que estão assistindo esse vídeo, eu quero dizer para você que sou uma pessoa normal como você. Os meus pensamentos, eles, sabe, se transformaram assim num turbilhão, muitas coisas passaram. Será que foi alguma vingança? Será que foi um assalto? Será que alguém estava com o Lucas? Cadê o Lucas? Aonde ele está? Enfim, tento ligar para o telefone dele, para o telemóvel dele, não atende. E aí chega então a polícia, a GNR, que aqui é a GNR, Guarda Nacional Republicana, é como uma polícia civil, por exemplo, no Brasil. E também depois chega a PSP, que é a Polícia de Segurança Pública também, e que é uma espécie de polícia militar no Brasil. E aí
eles perguntam o que aconteceu, enfim, e depois eu já não entro mais. Quando chegam os peritos, eu já não entro mais na casa. Eles já me colocam do lado de fora. Mas antes disso, eu tinha que ligar para alguém, porque, ou seja, estava aqui em Portugal eu, a Tereza e o meu filho, o Lucas. Éramos nós três. Eu não tinha e não tenho outra pessoa, outro familiar aqui em Portugal. Então eu tinha que ligar para alguém. Eu vou ligar para quem agora? Para quem eu vou ligar para falar ou para vir aqui me dar um apoio? Porque eu, em determinados momentos, é interessante que mesmo com esse desespero, assim, com esse turbilhão de pensamentos, eu conseguia manter o equilíbrio. Eu conseguia manter o equilíbrio. Alguns momentos eu ainda não estava chorando, eu ainda não chorava, tá? Em alguns momentos eu estava em pé assim, e aí o que acontecia comigo? Eu colocava as duas mãos assim na perna, no joelho, e baixava, e ficava assim. Eu ficava dessa forma, eu ficava dessa maneira. Então, na minha situação foi assim. Começar a pensar uma série de coisas, entender o que estava acontecendo ou o que poderia ter acontecido. Foi uma briga, foi uma discussão, o que aconteceu? O que aconteceu? Porque primeiro você não acredita, depois você tenta entender o que aconteceu. Quando você cai na realidade, você tenta entender o que aconteceu. Bom, aí eu liguei para o Paulo e a Tereza. Interessante, né? O Paulo e a Tereza. O Paulo é um brasileiro, a Tereza é portuguesa. Eles moram mais ou menos uns 100 quilômetros de onde eu vivo. Inclusive, às vezes, eu ia passar com eles, eu, a Tereza, até o Lucas também foi, passar com eles o Natal, já passamos com eles o Ano Novo. A Tereza foi uma daquelas pessoas que tomou conhecimento dos vídeos e ela abriu os olhos, entrou em contato comigo. Então, nós, enfim, passamos a ter uma amizade, né? O Paulo e a Tereza, eu e a Tereza. Passamos a ter uma amizade com eles. Inclusive, eles foram até agora para o Brasil. Então, eu liguei para ele. E eles imediatamente vieram e chegaram. E aí começaram assim, me dar um apoio. Ela pegou ela tinha dado a cachorrinha, a Belinha, para Tereza, inclusive depois ficou de novo com a Belinha. E aí estava um pouco frio, porque era época de frio. Enfim, começaram a me agasalhar também, mas não conseguia entender o que estava acontecendo. Então, se houve o primeiro impacto de não acreditar, aconteceu isso também, de tentar entender. Às vezes você também quer tentar entender determinadas coisas, né? Às vezes nós queremos entender determinadas coisas. Porém, nem tudo nós vamos entender. Nem tudo nós vamos compreender. Esses dias eu falava a respeito desse versículo para uma pessoa que nós não sabemos como se forma, né, um osso no ventre de uma mulher. Isso está em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas.
Não estou dizendo com isso que Deus tenha feito o que aconteceu. Porém, uma coisa importante, nem tudo nós vamos entender. Nem tudo nós vamos compreender. Existem muitas coisas que elas ficarão sem explicação e quem sabe um dia que nós estivermos diante do Pai, vamos entender ou não vamos lembrar de nada do que aconteceu aqui. Mas eu queria deixar mais esse vídeo, eu vou fazer mais vídeos, veja só, eu não sei quantos vídeos eu vou fazer falando a respeito disso. Porém, deixa aí o seu comentário, porque amanhã eu vou fazer um vídeo com alguns comentários do vídeo de hoje. Sempre vou fazer assim, fazer um vídeo como superar a perda de alguém que se ama em um dia. E no dia seguinte, pela manhã, eu vou fazer um vídeo com os comentários. E volto a repetir, foi uma experiência minha. Eu enfrentei de um jeito, eu enfrentei de uma forma. Isso não quer dizer que a sua experiência é igual à minha e que você vai enfrentar da mesma maneira e da mesma forma. Não existe uma regra para isso, tá bom? Mas eu digo para você, é possível nós superarmos. É difícil, mas é possível. E você vai ver no decorrer dos outros vídeos como que nós temos reagido, como que nós temos feito. Se vai lhe ajudar, eu acredito que sim, porque me ajudou, tá bom? Que Deus continue lhe abençoando, um forte abraço e vamos em frente.